Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje vamos falar sobre vidros, arquitetura e decoração. Nossos convidados, Léo Devesas, diretor da LL Vidros, e Valéria Louleiro, arquiteta. Muito obrigado pela presença. Léo, quais são os segmentos e produtos que a LL oferece? Bom, Barroso, mais uma vez prazer estar aqui com você, programa Constru Business, com a minha amiga Valéria. Na LL a gente tem toda a parte do segmento de vidraçaria, né? Então a gente faz toda a parte de interiores, principalmente, então envidraçamento de sacada, boxes, espelhos, guarda-corpos, e também a gente tem a parte de área externa, que envolve o telhado, esquadrias especiais, sistemas de portas especiais que a gente tem. Sempre na LL a gente tenta trazer os produtos um pouco mais, que não chegam muitas vezes aqui na região ou no Brasil. Então a gente busca trazer inovações, soluções bem diferenciadas para o mercado. Então independe muito a área, né? A gente tenta sempre trazer algo que a gente sente que o mercado está precisando e que ninguém está oferecendo, né? A gente sempre tenta trazer essas inovações, essas soluções mesmo dentro dos produtos que a gente chama de mais básicos, né? Então o box de vidro, o espelho, que a pessoa fala, poxa, o box, o espelho, todo mundo tem, é meio normal. Mas a gente sempre tenta trazer soluções que tenham que durem mais para o cliente, né? Então é o que eu falo, a gente sempre tenta trazer o princípio da LL é o seguinte, normalmente o mercado ele tenta trazer o mais barato para vender, né? E na LL a gente tenta trazer o melhor custo-benefício para o cliente. Então a gente sabe que às vezes você paga barato ali, mas naquele momento ele é mais barato. Então eu sempre faço a comparação da lâmpada de LED incandescente. Na LL a gente sempre tenta trabalhar com lâmpadas de LED. Muito bom, muito bom. Sou testemunha da qualidade e assino embaixo, né? Valéria, Oi. Queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre o trabalho do arquiteto. Você sempre diz, né, que o arquiteto ele atende os sonhos do seu cliente, né? Então eu queria que você comentasse comigo os pedidos assim mais esquisitos, diferentes dos seus clientes, né, fora do dia a dia. Primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Então, a gente fala sempre que atende sonhos. Eu acho que a maior dificuldade é identificar os sonhos, porque muitas vezes os clientes nos procuram, imaginam o que querem, mas não sabem exatamente o que é isso. Então, acho que aí que é o prazer do nosso trabalho. É identificar, primeiro ter essa afinidade com o cliente e com calma. Eu sempre falo que essa fase inicial é a fase mais importante, porque você tem que descobrir realmente, tentar entender quais são as necessidades, né? Da família, no caso, né? Exatamente, como esse cliente vive, qual é o sonho, qual a expectativa, que tipo de vida, que tipo de família. E aí vão surgindo. E eu sou uma pessoa que eu tenho muito cuidado mesmo de que esses sonhos sejam atingidos. Muitas vezes, eles vêm com ideias muito diferentes, que aí a gente acaba tendo que dar uma segurada, porque não vão ser práticas, não vão ser funcionais, né? Mas eu acho que o mais importante é que o cliente entenda que a casa... Eu acho que quando eles já me procuram também, eles já vão um pouco com isso. A casa tem que ser, em primeiro lugar, acolhedora, que eu acho que é um termo que eu batalho muito,
Não adianta ser linda, ser funcional, ser extremamente moderna se ela não for acolhedora. E ela tem, quando a gente fala muito, tem que contar a história, não é contar a história antiga, é ela descrever quem é essa pessoa que mora lá. E a gente consegue isso através do projeto. Agora, os pedidos mais inusitados, assim, sempre tem. Alguns que eu falei, a gente é obrigada a não poder seguir. Eu procuro tentar ir junto. Mas o que eu acho que, assim, que eu lembro que foi mais diferente, porque foi na época, hoje já está mais comum, foi um projeto que eu fiz há uns 18 anos atrás, mais ou menos, mas era uma sala, um living imenso de um apartamento de mais de 300 metros, uma família bem moderna, diferente, que eles me pediram uma mesa de ping-pong no meio do living. E a gente desenhou, projetou, mas isso eu achei super interessante e a casa funcionava assim. Eles tinham 3 filhos, eles adoravam receber, então isso me marcou, porque foi numa época que as pessoas não eram tão ousadas nos ambientes, mas isso foi bem legal e deu certo. Eu não tenho certeza, mas tem uma amiga da Cláudia, parece que tem um apartamento, acho que alguém da família que tem um apartamento no nosso prédio, que também tem máquinas de fliperama no meio da sala e tal. O apartamento não é tão grande assim, mas atende o cliente. É um apartamento na pegada do cliente, né? E gosto não se discute, né? Ele se sente bem e tal, mas eu acho que fica muito difícil, né, Valéria? Você, por exemplo, atender um cliente porque você é contratada para fazer o projeto do cliente. O cliente, lógico, que ele te contratou porque ele confia e tudo, né? Mas, às vezes, a ideia do cliente é tão horrível que vai contra tudo aquilo que você pensou na vida. Como é que você faz para administrar isso? Mas eu queria isso. Não dá para fazer isso. E aí? Eu acho que hoje a tecnologia nos ajuda com isso, Barroso, porque hoje a gente apresenta os projetos em 3D, renderizados, que a gente chama, que são as perspectivas, né? Praticamente com movimento, o cliente anda pela casa. Então, quando a ideia vai sair muito, né, assim, do que deveria ser... Contra a sua ideia, mas ele quer aquilo. Então, ele quer aquilo, eu procuro mostrar o tanto que aquilo vai prejudicar o projeto dele. E muitas vezes, assim, a gente consegue... Mas outras, por exemplo, um cliente chega e fala, Valéria, eu quero meu quarto inteiro lilás e roxo. Não é uma cor que eu nunca aconselharia. A gente não vai fazer inteiro, mas a gente vai dar um jeito de que tem alguma coisa que deixe ele feliz, mas mostrando para ele até onde ele pode ir. Aí, de hoje novo, facilita que entra... mais então, os projetos, é consegue isso. visualizar, né? A tecnologia, enxerga, a gente né? consegue mostrar isso para ele. Então, muitas vezes ele fala, eu queria desse jeito. A hora que você levanta o projeto em 3D, ele realmente não vai dar certo. Então, hoje é mais fácil isso. Mas não é nunca uma tarefa fácil, Barroso. Imagino. É sempre um desafio. Eu imagino. Léo, espelhos, né, ganham cada vez mais relevância nos projetos, até para dar amplitude, né, de decoração, né? Existe algum tipo de espelho mais adequado aqui para a região, por conta da maresia? E os cuidados da instalação e manutenção do espelho? Por exemplo, na minha casa já tem 4 anos, o espelho dos banheiros, acho que é a primeira vez na vida que em 4 anos os espelhos continuam da mesma forma que foram instalados. Porque os outros apartamentos, normalmente, eles começam a ter maresia, como é que fala? Oxidar em volta. Por exemplo, a mesa da sala, que foi comprada pronta, por exemplo, já tive que trocar algumas peças e tal. Mas os banheiros, é coincidência ou realmente o vidro é preparado ou a qualidade é melhor? É complexo. A pergunta é um monte, que não sei se você vai lembrar das perguntas que eu fiz. Né? Já lembrei, é o tipo do espelho. E esse é um assunto que é complicado para a gente, que é vamos dizer, a última camada no fornecimento, né? Existe a indústria, depois existe a distribuição, depois vem o beneficiamento e vem a gente, que é o que vai lá e instala, né? Não existe espelho para... É o que eu falo, a indústria ela fabrica os espelhos. Ela não fabrica, peraí que nós vamos fabricar esse espelho agora lá para Santos. Não tem. Então ela fabrica espelho. Então o espelho ele é feito para São Paulo, você vai pôr, ele vai durar um X. Né? Você vai pôr aqui em Santos, é outra questão, porque a gente, além de ter o mar aqui, a gente tem o porto. Né? Então a gente tem essa areia que vem carregada, além de sal, ela tem outros problemas que acelera a oxidação. Então, nenhum espelho, eu falo, quando vai o cliente, mas esse espelho vai durar? Eu falo, depende. Sim. E assim, não sonhe. Por quê? Principalmente se você colocar os espelhos com a borda livre. Né? Então, antigamente, vou me estender um pouquinho aqui, como sempre, né?
Antigamente, os espelhos tinham metais pesados, né? Aquela época lá dos espelhos venezianos, eles eram feitos com mercúrio. Então era uma coisa totalmente insalubre, que hoje é proibido. Então antigamente se fazia, só que como é que eram os espelhos de antigamente? Com moldura, né? Antigamente se usava muita moldura, então sempre com moldura, isso protege aonde entra a agressão ao espelho, que é pelas bordas. A gente tende, né, agora nos projetos, se usa os espelhos sempre com a borda livre, por mais que uma vez ou outra agora as molduras retornaram, mas sempre com a borda livre, um painel de espelho de sala ou banheiro. Mas o que acontece ali é o ponto onde entra a maresia, onde entra a umidade. Então assim, a gente vem o espelho, lógico, você comprar um espelho de qualidade, que hoje tem várias marcas importantes no mercado, hoje é difícil ter aqueles espelhos que deformam, até teve um caso curioso lá na obra da Valéria, depois a gente conta, mas você comprando um espelho de qualidade, que são várias marcas e a gente lá na LL explica isso, beleza, você tem um produto de qualidade. Na instalação, você tem que seguir as normas técnicas, então você tem que fixar o espelho com uma ventilação adequada, que é com os fixa-espelho, aí tem uma distância correta de se aplicar, para ele ventilar por trás. Ótimo. Mas na borda, ela é um problema. Então tem que ser uma conservação alta. Você falou, pô, no meu 4 anos e não começou nem... Isso reflete a qualidade do espelho, mas a conservação na sua casa. Que a gente não passa, realmente, se passar pano úmido também acelera, Exatamente. Né? Você tem que sempre limpar constantemente com pano seco nas bordas. E no meio, pano seco também. Poxa, mas eu marquei o dedo, fiz alguma coisa. Limpa vidro? Não pode passar. Você tem que passar. Espectador, limpa vidro, não é aconselhável. Você pode passar o álcool, né? O álcool num pano, nunca borrifar direto no espelho, porque ele vai escorrer e vai para a borda, e você limpar. Mas, Léo, fazendo tudo isso, o espelho vai durar 10 anos? Não vai. Então, assim, é o que eu falo isso para o meu cliente, e é importante a gente saber aqui. Lógico que o cuidado é essencial e você faz aumentar essa longevidade do espelho, mas vai oxidar. E aí eu brinquei no caso da Valéria, porque o espelho, que a gente fala que hoje é 100% plano, ele é processo de banho em estanha, flutuação e tal. Quando você chega numa parede que ela tem uma ondulação imperceptível a olho nu, o espelho, como ele é plano, ele é aplicado, aí ele vai deformar. Né? Então aí o que a gente fez, nesse caso a gente retirou os espelhos, foi feito um fundo nele reto, quando colou o espelho, o mesmo espelho, ó, viu, retinho. Perfeito. Porque o que tem atrás ele vai refletir, ele vai transformar a reflexão do espelho. Muito bom, foi dada a dica aqui. Aí, galera, já que a gente está falando aí de espelho, né? Quer saber como você costuma incorporar os espelhos nos seus projetos, né? Dando amplitude, beleza ao ambiente, né? Então, os espelhos hoje eu acho que são mais requisitados do que, né? Primeiro que vieram novas tecnologias, os apartamentos diminuíram, então o espelho é um recurso para dar uma amplitude maior, né, para trazer um outro enfoque no espaço. E eles entraram em tudo, Barroso, assim, até na cozinha, o Léo está aqui para falar, eu não sou muito fã, em alguns ambientes eu prefiro segurar, mas eu acho que o espelho a gente pode usar em quase todos os ambientes. No quarto, em portas de armário, no hall de entrada, o lavabo sempre tem um destaque de um espelho mais bacana, numa coluna que não tem o que ser feita, ela também pode ser espelhada. Numa sala. Então, assim, agora com a integração dos espaços, né? Porque antes o espelho, ele era sala de jantar, banheiros, né? E lavabo. Hoje ele foi para a casa toda. Então, às vezes um corredor que não tem uso nenhum, você coloca um espelho maravilhoso, já mudou de cara. Os espaços integrados agora é isso. Então, ficou uma coluna na varanda sem uso que nada. Reveste de espelho, ela some. Está pensando nisso, no apartamento tem uma coluna no meio da varanda. O espelho... As pessoas botam os espelhos, pedacinhos de espelho assim, tipo, deve ficar bonito, porque deve refletir, deve... E o espelho te dá muitas possibilidades. E às vezes uma coluna redonda, você faz um formato retangular ou quadrado. É isso que eu pensei agora. Você nem precisa fazer ela toda redonda. Você pode revestir, fazer uma forma e ver. Então, o espelho é uma grande opção para a decoração. Bastante. Isso aí. Boa. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre vidros, arquitetura e decoração. Nossos convidados, Léo Devezas, diretor da LL Vidros,
e Valéria Loureiro, arquiteta. Léo, envidraçamento de sacadas. Você já falou algumas oportunidades, está um programa inteiro, né? Mas vamos tentar rapidamente explicar para o telespectador que pontos a gente precisa ter cuidado na instalação do envidraçamento das sacadas. O envidraçamento a gente acaba se estendendo um pouco, porque é muito complexo, e isso a pessoa pode seguir lá no Instagram da LL, a gente fala bastante, ou visitar lá o showroom. Mas, em resumo, assim, basicamente, é você atentar ao tipo do vidro, né, que a gente sempre fala. Porque é laminado ou tem que ser laminado? Na norma ela prevê os dois, o laminado ou o temperado, mas é o que a gente fala. O temperado é para umas situações muito específicas, o ideal mesmo é que fosse laminado temperado, mas isso ainda vai, com o tempo, vai pegar mais no mercado, mas hoje a gente recomenda sempre o laminado, por conta de evitar acidentes, né, de quebra, de acidente tanto dentro quanto fora, além de proteção UV, etc. E agora a gente tem que tomar muito cuidado com os sistemas de envidraçamento que vem vindo. Com peso na viga ou peso distribuído? Isso aí, porque os sistemas tradicionais, eles têm a carga na viga superior, então ele está na laje, né, na laje que dá para o próximo pavimento, e agora tem sistemas que têm a carga inferior, e aí você dobra a carga. Soma, se você tem um de baixo na carga inferior, quer dizer, o de cima na carga inferior e o de baixo na carga superior, você está jogando duas cargas na mesma viga. Na mesma laje, que não está, por mais que tenha a sobra lá que fala, esqueci o termo que fala no cálculo, mas o calculista não está prevendo isso, então é uma situação, além de outros critérios técnicos aí, mas aí vai um programa inteiro. Então, a RT, importante ser uma empresa especializada com anotação de responsabilidade técnica. E aí entra né? um caso muito importante, Barroso, que isso aí é obrigação, tá? E infelizmente o mercado, aí mais de 90 e poucos % do mercado, a gente cansa de ver o pessoal cobrando a RT. Empresas, fornecedores de vidro cobrando a RT. Anotação de responsabilidade pode, tá? técnica. É um engenheiro ou arquiteto responsável pela instalação. Isso a empresa tem obrigação de entregar ao cliente. Se alguém lhe cobrar, você pode denunciar ao CREA. Muito bom. Valéria, você teve a oportunidade de trabalhar num dos maiores escritórios aqui do Brasil, pelo menos um arquiteto famosíssimo, Sig Bergamin. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência e já vou emendar também, a gente estava conversando no intervalo, hoje uma tendência dos box, né? Dos meios que vão do piso ao teto. Sim. Queria que você falasse das duas. Então, vamos falar. Vamos falar primeiro rapidamente do box, que eu acho que é super interessante, que é uma tendência que está vindo. Tem algumas coisas que vêm para facilitar o dia a dia. O box até o teto, depois o Léo, se conseguir, entra um pouquinho mais. Ele, principalmente em box que tem, ele é mais recomendado para box que tenham janelas, porque todo o vapor vai acabar ficando dentro do box. E hoje em dia, muitos banheiros, a gente já não coloca revestimento fora do box. As paredes são pintadas, as paredes têm um outro revestimento diferente que não cerâmico. O box até o teto permite que você use isso para que não passe, né, vapor, sujeira, umidade para o resto do banheiro. E também ele vem junto com outra tendência que são os chuveiros de teto. Então, o box até o teto já também te dá essa segurança maior de não ir água, de você ter um banho muito mais confortável, com o chuveiro que está exatamente em cima de você. E além do box ser até o teto, os perfis mudaram. Antes a gente só tinha aqueles perfis redondos, né? O Léo depois pode falar. Hoje a gente tem os perfis retangulares de diversas cores que combinam com o acabamento. E outra coisa importantíssima, que eu acho que a gente tem que falar, que são as películas de segurança para os box, de repente, se bater, não quebrar, por conta de criança. Tipo de vidro de box. Na norma é temperado, né? Por quê? Porque é um vidro de contato, então você pode ter contato, você pode bater nele, ele tem que resistir ao impacto e também porque ele é suspenso por roldanas. Hoje em dia está vindo alguns boxes já com vidros laminados, mas é um sistema totalmente diferente, que é o ideal, seria o ideal também, porque aí você quebrou, ele não vai estilhaçar. Isso. Né? Então, assim, o vidro temperado para um adulto, você não vai se machucar, né? Pode se machucar, muito raro, mas pouco. Sim. Agora, para criança, é o que a gente fala. Pô, a criança quebrou um vidro aqui, cai na cabeça da criança. Então, voltando ao assunto disso, depois para voltar para a Valéria, meu filho tinha 10 anos, minha filha 7. A gente tinha uma banheira de vidro com e box. meia... Em cima da banheira, o box. Em cima da banheira. Meu filho bateu o joelho, minha filha estava na banheira, estilhaçou tudo no pé dela, foi para o hospital, deu um monte de ponto no pé.
porque o vidro estilhaçou e cortou o pé dela. E se fosse no olho? Se ela tivesse deitado aqui, Exatamente. olha o perigo. Exatamente. Num box sobre banheira, por exemplo, pô, não. Graças a Deus que deu meia dúzia de pontos correr. no pé. Mas se fosse no olho? Imagina já tá que cega. perigo. Uma coisa boba. Então, olha só o cuidado que a gente tem que ter. Uma coisa que parece tão boba, tão insignificante, olha a importância que tem de um acidente, Exatamente. de um escorregão, de um senhor de idade que escorrega, Isso. bate, cai e o box cai na cabeça. Isso aí que eu ia te olha falar. o perigo, olha o perigo. Isso que a gente tem dentro da nossa casa. Né? Olha o perigo na contratação de Exato. parece uma coisa simples, Não, né? Mas ó, E aí entra o que a Valéria falou da película. A gente fala, quando é criança ou idoso, que tem a pele um pouco mais, né, sensível, você usa a película de segurança, que é uma película que quando quebrar o vidro, ele vai reter os fragmentos. Ou você pode trabalhar com um dos modelos de vidro laminado. Até teve recentemente um casal de senhores, era uma banheira, e eu recomendei eles, um box de 2 folhas, já com vidro laminado, que ele é suspenso com umas presilhas assim, que aí não tem roldana superior, então dá para ser na presilha e ficaram super satisfeitos e estão seguros que caso aconteça um acidente, não tem problema. E completando da Valéria do piso-teto, é a mesma coisa. Aí o piso-teto também você tem que depender... fica pesado a porta, por exemplo, como é que faz? Não, é diagramar, né? Você faz a roldana de Fica modo no teto, né? A adequado. roldana fica junto preso. com... Isso, fica no forro, né? Forro. Dependendo se for muito alto, às vezes você tem que fazer um reforço no forro, mas é bem raro você precisar. E assim, quando fica, ela falou da janela, porque o box, a gente até chama ele de box sauna, porque se você estiver tomando um banho bem quente lá, ele vai virar uma sauna mesmo. Então, às vezes, quem tem pressão baixa, aí, tipo, às vezes evitar, porque infelizmente, mas ajuda muito na proteção de tudo que tem no banheiro, não é só, né? A Valéria falou das paredes, tem o Mas espelho, mas o armário, que um armário tudo. hoje em dia é tudo MDP, Sim. então ele é um Material mais sensível. mais né? sensível, que a umidade com o tempo ela vai agredindo. Então, ajuda muito, mas tem que tomar cuidado na questão de segurança, que é essa questão de quebra, porque agora aí você passa o vidro lá para o alto, então você tem que tomar cuidado, principalmente se tiver criança e tal, e até adultos que tenham mais uma cuidado dependendo do ambiente, tamanho do box ali às vezes, mas isso a gente vai estudando cada caso para que a gente apresente uma solução ideal, né? Se quisesse contratar a LL Vidros para fazer um orçamento, para visitar o site, para conhecer um pouquinho mais sobre os produtos, sobre a qualidade, sobre o que a LL oferece, né? Ele procura qual site? Tem um site específico? O ideal hoje, eu acho que as redes sociais elas estão mais fortes, a gente tem o site mais... Porque o rede social ela fica mais dinâmico, né? A gente consegue trazer muito mais coisas e rápidas. Então a gente lá no Instagram, no @LLvidros, né? LL direto, a gente tem lá vários conteúdos, lá os destaques, eu tento manter muito os projetos, principalmente dos nossos parceiros, que a gente tem, às vezes o pessoal tá, espelho orgânico, aí tem o sistema de porta, sistema de box, essa parte de envidraçamento. Então a gente mantém uma grande linha de destaques dentro do Instagram para que a pessoa possa ir clicando e o que ela tiver lá, o assunto que ela goste mais, ela vê que tem muito conteúdo lá que ela pode explorar. Tem telefone, endereço e tudo, né? Valéria, quem quiser contratar a Valéria para fazer um projeto, para conversar, para fazer um briefing. Também estamos nas redes sociais, no Instagram, Valéria Loureiro Arquitetura. É fácil nos encontrar também, através mandando um e-mail. Lá tem todos os nossos contatos. Vamos ter muito prazer em Conhece um pouquinho do trabalho, é importante, né? As redes sociais Sim. hoje não tem como fugir. Eu acho que hoje não tem como você contratar alguém que você não experiencie aquilo dentro de uma rede social para ver o trabalho, tem aquela experiência antes de você contratar. Então a rede social já não é nem uma realidade do presente, já é do passado e veio cada vez mais, vai se aprimorar cada vez mais, porque ali é uma vitrine quando usada para trabalho, por um lado pessoal, por um lado profissional, muito importante a gente manter esse contato para conhecer um pouquinho mais das pessoas e das empresas que a gente vai contratar lá. É isso mesmo. Quero agradecer demais ao Léo, um amigo, um parceiro, né, da Rede Conceito, falar um pouquinho da Rede Conceito, né? A Valéria Loureiro, arquiteta, amiga também, pela presença. Quero agradecer a audiência aí do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Oferecimento ING Plus Construtora e Incorporadora.